Boas-vindas ao podcast do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo. Por aqui a gente ouve profissionais sobre de que forma o cuidado cardiometabólico está interferindo na saúde dos pacientes e no dia a dia dos consultórios. Hoje a nossa conversa vai ser de que forma isso impacta a endocrinologia, essa área tão impactante para a saúde dos pacientes. Para responder essas perguntas, nós estamos recebendo no podcast a doutora Lariana Stefanello, endocrinologista. Boas-vindas, Lari. Obrigada, é um prazer estar aqui participando. Agradeço também a atenção de todos que estão ouvindo. Vamos conversar então sobre a endocrinologia, essa área tão complexa e tão interessante que impacta na saúde dos pacientes. O que ela tem a ver com o cardiometabolismo? Tudo a ver. Por quê? A base fisiopatológica de quase todas as doenças cardiometabólicas é realmente o metabolismo, que é uma seara classicamente da endocrinologia. Então, a gente tem a formação de endocrinologia e metabologia. Então, por isso que abrange a nossa especialidade de uma forma muito profunda essa parte do cardiometabolismo. E eu acho que isso é uma mudança realmente de paradigma, de agregar outras especialidades também para esse cuidado, porque antes a gente tratava vários estágios diferentes das mesmas patologias. Nós, da endócrino, pegávamos um pouco mais cedo esses pacientes, então, com uma obesidade, que talvez ainda não tinha manifestação de outras patologias, ou uma resistência insulínica já com pré-diabetes, ou um diabetes, e isso vai progredindo e se transformando em outras doenças, No final dessa cascata, tem as doenças cardiovasculares, a gente tem a esteatohepatite, que é hoje também um foco muito importante de tratamento. Nós temos a doença renal crônica, eram todas patologias da mesma cascata, só que a gente, como especialidades, vendo cada um na sua caixinha, a gente tratava os estágios diferentes das mesmas patologias, E o cardiometabolismo vem para a gente tratar essas doenças de uma forma muito global. E esse que eu acho que é o impacto da endocrinologia dentro do cardiometabolismo, ver a nossa visão talvez mais inicial desse cuidado, e para a gente, endocrinologista, é muito bom conseguir prevenir eventos, que antes a gente talvez não via esse final de como que os pacientes acabavam evoluindo. Isso é uma mudança muito interessante. Como especialistas em metabolismo, então, já que essa cadeira é tão impactante dentro da formação de vocês, como é que é o diálogo com as outras especialidades? De que maneira esse diálogo impacta no dia a dia do atendimento? O paciente chegou no teu consultório a partir de uma perspectiva do cardiometabolismo. Como é que ele é percebido e de que forma ele é atendido diferente por conta dessa perspectiva? O que eu percebo é que nós, endocrinologistas, nós temos uma visão talvez um pouco mais global do paciente, até por essa formação que a endócrino é muito abrangente, Os hormônios, eles influenciam o corpo inteiro, então uma especialidade sistêmica, E eu vejo que as outras especialidades, muitas vezes, elas são muito focadas ou nos exames, ou nos resultados, ou em métricas, Eu acho que nós, da endócrino, a gente atua também num cuidado mais qualitativo, digamos assim, A gente tenta entender a rotina do paciente, como que ele funciona, no sistema dele, no ambiente dele, como que são essas interações, o que influencia, o que impacta para aquele paciente. Esse é um cuidado que eu tenho nos meus atendimentos, de não propor um tratamento sem entender qual que é a motivação desse paciente para aquele tratamento, eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que a endócrino, como tem classicamente essa visão mais sistêmica, a gente consegue agregar muita informação interessante que às vezes os colegas nem pensam em perguntar. Dizem, nossa, mas eu nunca pensei em perguntar isso para o paciente. Isso é algo que traz informações muito relevantes, porque a gente consegue captar muitas vezes qual que é essa motivação, qual que é o gatilho que faz o paciente ir para uma alimentação disfuncional, por exemplo, e eu acho que isso é muito interessante dos profissionais terem como rotina, Não perguntar só as coisas do seu
nicho, né? Tentar entender como que esse paciente funciona realmente no dia a dia dele, né? Porque no livro é tudo muito bonito, mas na prática a gente vê que tem coisas que realmente atrapalham, né? Às vezes é o estresse, às vezes é uma questão familiar que está interferindo, né? A parte emocional tem muito impacto também. Então, essa visão acho que é super importante. Em todos os estudos sobre novas medicinas, né, em todas essas conversas que se tem sobre as novas formas de fazer medicina, a linguagem é um ativo muito importante, porque no fim das contas, o paciente, para além dos exames, né, para além do que é um indicador, ele relata a forma como ele está se sentindo, de que maneira o sintoma bate nele. Tu concordas com essa afirmação? Concordo. Eu acho que uma escuta ativa é muito fundamental, né, no cuidado médico. E muitas vezes o paciente fala o que atrapalha ele, só que o profissional não está apto para ouvir, né? Não está direcionado para ouvir o que ele realmente, o paciente precisa, né? E isso eu acho que faz muita diferença. Essa questão da motivação, principalmente quando a gente trata de obesidade, né? É entender o porquê que o paciente quer perder esse peso, né? Porque a gente sabe que o processo não é fácil, né? Tem muita questão que muitas vezes é impeditiva, né, para o paciente. Seja a rotina, né, não tem tempo, muitas demandas, às vezes o custo das medicações, né, que ele não consegue arcar. Então, tem muita coisa para interferir dentro de um tratamento que, se a gente for, né, seguir os guidelines, muitas vezes no Brasil a gente não consegue aplicar daquela maneira, né? Não tem um local adequado para fazer um exercício físico, né? As ruas são violentas, que horário que aquele paciente vai conseguir fazer se ele demora 1 hora no transporte para chegar em casa, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa abranger no nosso cuidado, né, que impacta muito no resultado do tratamento. E voltando então a falar da linguagem, eu acho que a forma que a gente comunica o que a gente quer para o paciente, né, porque se a gente entende a motivação dele, a gente transforma isso numa métrica ou num passo a passo, né, que ele vai seguir que dentro do cuidado cardiometabólico a gente tenta fazer isso, né, a gente tem que educar o paciente para a saúde dele. Né? Eu acho que isso é um papel que a gente faz lindamente, né? Que o paciente entende o porquê que ele precisa fazer as mudanças que ele precisa fazer. Né? E isso não é mudar da água para o vinho. Né? Às vezes é uma pequena mudança, mas que o paciente pensa, eu nunca pensei que isso pudesse ter um impacto tão positivo na minha saúde. Né? Coisa simples. Então, essa comunicação clara, passo a passo, né? Com métricas para ele também acompanhar, ver se ele está fazendo certo, eu acho que é muito importante para o paciente ter uma adesão satisfatória. E a forma como ele comunica também de que maneira o tratamento está impactando na forma como ele se sente, né? Muitas vezes isso talvez não é perceptível ainda nos índices, nos exames, mas a disposição, a disponibilidade, a possibilidade de fazer atividades que antes não eram possíveis chegam também como um resultado e é importante pontuar isso, né? Conseguir comunicar isso para ele de uma forma clara. Sim, com certeza. Eu acho que esse impacto na qualidade de vida, né? Às vezes, algo que a pessoa mais quer é melhorar a qualidade do sono dela. Roncava antes, perdeu peso, não ronca mais. Não atrapalha a esposa ou o marido que está dormindo do lado, né? Isso também é uma qualidade de vida, é um ganho muito significativo para a saúde do paciente, mas também uma métrica que muitas vezes a gente não leva em consideração realmente. E dentro do cuidado cardiometabólico há espaço, né? Há espaço para esse tipo de discussão, para esse tipo de ganho. Sim. Incrível! Começamos muitíssimo bem esse episódio conversando sobre de que forma a endocrinologia sente os impactos do cuidado cardiometabólico. Agora, a gente vai perguntar para a doutora Lariana qual é o tema que mais está chegando no consultório, quais são as dúvidas mais frequentes que hoje estão chegando por lá. Agora a gente vai trazer, então, o que tem chegado com mais frequência nos consultórios. Lariana, o que tem chegado com muita frequência por lá? Esse é polêmico. Eu escolhi falar sobre um tema que, se a gente não tiver uma intervenção, vai ser um problema de saúde pública que nós vamos ter nos próximos anos, que é o uso desenfreado de esteroides, né, para quedas de testosterona que têm causas reversíveis. É uma grande causa de queda de testosterona, principalmente em homens mais jovens, é o acúmulo de gordura visceral. Nós chamamos isso de um hipogonadismo funcional, né, quando a testosterona baixa em decorrência das substâncias que a gordura visceral produz,
que tem o poder de impactar diretamente nos testículos e também na hipófise, que é uma glândula que fica bem aqui no centro da cabeça, que é onde são produzidos os chefes do testículo. Tá? Eu costumo dar esse exemplo, né, dos chefes porque eu acho que fica bem didático para o paciente entender, né? E esses dois hormônios, né, que é o FSH e o LH, eles que mandam o testículo a produzir a testosterona lá nas células de Leydig, que são as responsáveis por isso. E o que a gente vê muitas vezes? Que com acompanhamento ou sem acompanhamento, chegam pacientes que estão acima do peso, visivelmente com gordura visceral, porque não precisa ter exames de composição corporal, basta uma fita métrica para a gente medir a cintura do paciente e ver que ela está aumentada, com uma testosterona baixa, que ganham uma reposição de testosterona, às vezes em níveis suprafisiológicos. Então, o meu recado é o seguinte para os pacientes e também para os profissionais. Quando vier, né, um homem com queixas de hipogonadismo, com cansaço, com queda de libido, vai investigar o eixo hormonal, não peça só a testosterona, peça todos os exames que interferem, né, os outros hormônios, o FSH, o LH, a prolactina. Se aprofundem nisso, tá? Porque é muito importante fazer o diagnóstico correto, né? A gente consegue, muitas vezes, reverter essa queda de testosterona com as medidas metabólicas, né? Ou dá para fazer estímulo do eixo hormonal com algumas medicações, não necessariamente precisa ser a primeira escolha do profissional a reposição. E eu acho que essa investigação, essa orientação para os pacientes ainda está muito carente. Acho que as pessoas têm um apelo, né, até estético de academias, de, enfim, rede social, né, querem ficar com um corpo mais bonito, né, e às vezes usam excessivamente hormônios para atingir esses objetivos, sendo que isso é muito prejudicial para a saúde, não é só melhorar a testosterona, né? A testosterona, muitas vezes, quando ela está em níveis suprafisiológicos por uso externo, né, de esteroides, ela causa mais acúmulo de gordura visceral. E isso vai prejudicar a saúde que a gente fala no cardiometabolismo, né? Que vai aumentar a resistência insulínica, até em alguns casos, né, dependendo do nível e do quanto tempo que essa testosterona ficou muito acima do fisiológico, até promovendo diagnósticos de diabetes. Essa semana, por exemplo, eu atendi um caso assim, um rapaz jovem com uso de esteroides com diagnóstico de diabetes. Então, é muito importante esse cuidado, né, para o eixo hormonal, principalmente o masculino, por causa desse apelo, primeiro ponto, né, e porque os profissionais têm que se atualizar neste tipo de queda de testosterona, que é o hipogonadismo funcional. A sigla em inglês para isso, né, que a gente usa também aqui no Brasil é MOSH, tá? M-O-S-H. Tá? Então, quem tiver curiosidade para procurar mais, né, e entender mais sobre isso, fica a dica, que eu acho que é muito importante os profissionais conhecerem mais sobre isso. Perfeito! Um tema que realmente está muito bombando aí nas redes sociais, tem muita gente fazendo propaganda, muita gente trazendo essa questão da reposição hormonal para homens. Fica a dica para ficar de olho, então. Mas tem mais tema que vai bombar por aí no nosso próximo bloco, quando a gente vai falar de uma tendência em saúde. Quando a gente perguntou para a doutora Lariana para ela escolher um tema que já está chegando muito aos consultórios e vai chegar cada vez mais, a resposta foi muito clara, né, doutora Lariana? Lipedema. Então, primeiro dá um conceito para a gente do que é o lipedema e por que ele é uma tendência. Certo. O lipedema já é uma condição que foi descrita há bastante tempo, mas que muitas vezes a gente considerava como uma parte da obesidade, como se fossem duas coisas juntas, né? Uma fazendo parte da outra. Recentemente, né, com os tratamentos mais impactantes para perda de peso, a gente percebeu que algumas mulheres, principalmente mulheres, né, porque o lipedema é muito mais comum, né, no sexo feminino, não melhoravam da questão de depósitos mais localizados de gordura, principalmente nas pernas, e o lipedema classicamente poupa os pés. Isso pode acontecer também nos membros superiores, né, ou em outros locais, mas mais comumente nos membros inferiores, né? E a gente começou a olhar com mais cuidado para o lipedema, né, que é um depósito, então, anormal de gordura subcutânea, que acontece, né, nessas regiões, então, principalmente membros inferiores poupando os pés, ou no membro superior poupando as mãos. E o lipedema não é só um depósito subcutâneo anormal de gordura.
ele também, né, por estar ali mudando a estrutura, a conformação do tecido subcutâneo, eles geram muita produção de células inflamatórias. E essas células inflamatórias geram muita dor, uma sensação de peso, de cansaço nas pernas, que acontece, né, principalmente no final do dia, uma fragilidade capilar, ou seja, aquela paciente que fica roxa, não batia, parecia com roxo na perna, né? Isso pode ser um sinal ali de lipedema, tá? Então, tem muita perda, né, de qualidade de vida, principalmente em graus mais severos, né, de lipedema, e também tem um componente vascular, tanto de vaso linfático quanto vaso sanguíneo. Tá? Isso tem chegado muito, até porque na mídia está muito em voga, né, se falar do lipedema. E as pessoas vêm com muita dúvida, né? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Tem algum exame para diagnosticar? O que eu vou fazer, né, com esse diagnóstico? Então, o diagnóstico do lipedema, ele é clínico, tá? Até o momento não tem nenhum exame que diagnostique, né, o lipedema. E ele tem vários graus, né? Então, o tratamento vai depender também dessa análise. Nós da endócrino participamos desse diagnóstico, mas também pode ser feito por angiologistas ou cirurgiões vasculares, né? Tem uma parte muito importante do tratamento do lipedema é feito por fisioterapeutas, né? Então, tem várias técnicas de fisioterapia. A nutrição também é muito importante, né? Então, várias técnicas de dieta já foram descritas para o tratamento do lipedema. E da parte médica ainda não existe um consenso em termos de medicamento, né? Isso ainda carece, né, de muitos estudos, então tem várias frentes, né? A gente pode usar medicamentos venotônicos, a gente pode utilizar as medicações mesmo para tratamento de obesidade, né? A gente tem uma expectativa aí de que no futuro uma dessas medicações se prove um tratamento possível, né, para o lipedema, mas até o momento a gente não tem estudos em relação a isso, tá? Então, a dica é, se você tem dúvida, né, sobre o lipedema, busque um profissional também para te acompanhar, se você for paciente, né? E você médico, né, profissional, colega, estude sobre lipedema. Recentemente saiu o consenso, né, da Sociedade de Angiologia aqui do Brasil, falando, né, sobre o lipedema, dessa fisiopatologia, de tratamentos, né, possíveis, inclusive cirúrgicos, né? Então, tem bastante coisa já sobre lipedema. A gente, claro, precisa entender muito mais sobre essa condição, mas já estamos evoluindo nessa caminhada. Esse é um hot topic aí do momento. O lipedema me parece ser um ambiente muito conectado à perspectiva do cardiometabolismo, né? Porque ele não é única e exclusivamente de uma especialidade, muito embora, né, algumas especialidades possam protagonizar esse diagnóstico, mas, no fim das contas, o tratamento dele é um tratamento multidisciplinar, como tudo que o cardiometabolismo propõe. Exatamente. Com certeza, ele é totalmente multidisciplinar e quando não é visto, né, muitas vezes dificulta até o alinhamento de expectativas com a paciente, né, porque é uma gordura que muitas vezes a gente tem uma estética que as pacientes não gostam, né, que é uma das coisas que incomoda elas e que a gente não tem tanto mecanismo para melhorar. Então, às vezes, elas vêm buscando uma perda de peso, um emagrecimento para essa região específica, né, e isso a gente não consegue direcionar aonde que o corpo vai perder a gordura, né? Então, com tratamentos mais específicos para o lipedema, que a gente espera que surjam agora nos próximos anos, a gente vai conseguir oferecer isso. O que a gente tem hoje, então, para oferecer? É justamente esse acompanhamento multidisciplinar. A nutrição, né, como eu mencionei, é muito importante, né, estratégias nutricionais, e, nesse caso, a fisioterapia também, tá? Com várias técnicas aí que os profissionais da fisioterapia têm para ajudar no lipedema. Perfeito. Muito obrigada, doutora Lariana, pela sua participação. Eu que agradeço. Hoje a gente falou, então, sobre a endocrinologia e como ela tem conexão com o cardiometabolismo, com o cuidado cardiometabólico que a gente preza aqui no Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo. Até o próximo episódio.